Oi, queridos, oi para todos. Saudade de vocês. Gente, é o seguinte, hoje o nosso tema é paciência. E eu acredito que todos vocês estejam fazendo a atividade proposta, colocando num pote todas as situações que deixam vocês impacientes. E antes da gente discutir um pouquinho o que é a questão da paciência, eu queria convidar todos para assistir um videozinho. Na verdade, é escutar um conto no YouTube. Deixa eu colocar aqui, a gente escuta junto, que é o conto do menino e os pregos. O menino e o prego. Havia uma vez um menino que sempre estava mal-humorado e de mau gênio. Quando se zangava, deixava-se levar pela ira. Dizia e fazia coisas que feriam as pessoas mais próximas. Um dia, seu pai lhe deu uma bolsa cheia de pregos e lhe disse que cada vez que tivesse um ataque de ira, cravasse um prego na porta do seu quarto. No primeiro dia, ele cravou 37. No transcurso das semanas seguintes, o número de pregos foi diminuindo. Pouco a pouco, foi descobrindo que era mais fácil controlar a ira do que enfiar pregos naquela porta de madeira maciça. Finalmente, chegou um dia em que o menino não teve que cravar nenhum prego. Disse isso ao seu pai, e este sugeriu que a cada dia em que não se irritasse, poderia retirar um prego da porta. Passou o tempo e um dia o menino disse ao seu pai que tinha tirado todos os pregos. Então, o pai agarrou o menino pela mão, levou-o até a porta do quarto e disse: "Filho, você tem controlado bem o seu gênio, mas olhe bem os buracos que ficaram na porta. Quando uma pessoa deixa-se levar pela ira, suas palavras deixam cicatrizes como essas. E lembre-se que existem 3 coisas que nunca voltam atrás: a palavra proferida, a seta lançada e a oportunidade perdida." Pessoal, a impaciência ela pode trazer, a falta de paciência ou impaciência pode trazer para a gente uma série de prejuízos, né? E esse conto ele traz alguns aspectos para a gente refletir sobre o que nós causamos com a impaciência, não apenas para nós mesmos, mas também para os outros. Começando em nós, a impaciência, por que ela é ruim? Bom, tem o aspecto psicológico que é ruim e tem também o aspecto físico. Vamos ver algumas coisas. Por exemplo, a impaciência, né, a gente fala impaciência complica tudo, porque quando nós somos muito impacientes, a gente fica com um sentimento de frustração, de impotência frente a situações que nós não temos controle, né, de desamparo. Porque assim, na verdade, às vezes nós não podemos fazer nada para mudar uma sequência de eventos ou uma situação, e a gente acaba ficando de mau humor. Mau humor gera mau humor, aí você deixa mal-humorado quem está ao seu lado, então é uma cadeia que em algum momento nós temos a força de quebrar. Vou trazer um conselho do Chico Xavier, uma frase dele que ele diz assim: a sua irritação não solucionará problema algum. O teu mau humor não modifica a vida. Então, não estrague o seu dia. Pessoal, depende de nós mesmos quebrarmos esse mau humor, mudar essa situação. Um outro aspecto que a gente vê. A impaciência complica tudo porque não nos deixa aproveitar o presente. Nós ficamos, às vezes, tão presos no que a situação vai ser amanhã, depois, o que eu vou fazer, que a gente, às vezes, deixa de viver o presente. E é importante nós vivermos cada momento o máximo. Então, assim, a gente não tem que concentrar a nossa atenção no que virá a seguir, criando tanta ansiedade que a gente deixa de ver o momento de hoje. Mais uma frase do Chico, dessa vez uma frase de André Luiz, psicografada pelo Chico, falando sobre isso. Se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje. Pois o importante é viver hoje.
ontem já foi e o amanhã talvez não venha. Então, queridos, façam um bom uso do hoje. Uma outra complicação da impaciência. A impaciência às vezes nos cega, porque nós ficamos tão presos naquela situação que a gente não vê mais nada. Mas acontece que toda situação tem um lado positivo e tem um lado negativo também. Então, por exemplo, se você está preso numa determinada situação que você não pode sair da sua casa, no caso do nosso confinamento, você pode usar o tempo útil para escutar música, para aprender a fazer alguma coisa útil ou fazer alguma coisa que você deveria ter feito há muito tempo, separar as roupas que você vai pôr para doação depois que acabar a quarentena, ou agora está chegando o inverno, vão ter pessoas que vão precisar. Isso vai manter você distraído e ajudar a evitar essa sensação de perda de tempo. Então, mais uma frase do Chico: não sobrecarregues os teus dias com preocupações desnecessárias, a fim de que não percas a oportunidade de viver com alegria. Aproveite as suas oportunidades, use bem o seu tempo. Um outro prejuízo aí da impaciência, ela traz as emoções negativas, ansiedade, estresse, pessimismo. Na verdade, a impaciência ela reforça emoções negativas que a gente às vezes alimenta. Então a pessoa acaba se transformando numa pessoa estressada, né? Então ela tende a ver sempre as coisas ruins, o lado negativo das coisas. Gente, a nossa personalidade depende do quê? Das nossas emoções. Então, se a gente consegue cultivar coisas boas, a gente vai conseguir passar coisas boas e vai conseguir frutificar coisas boas. Então, você sendo uma pessoa muito paciente, às vezes você acaba se tornando aquela pessoa reclamona, sabe? A gente sai disso, muitas vezes a gente pode contar com a prece. Em minhas preces de todo dia, sempre peço coragem e paciência. Uma frase do Chico Xavier. Então, pedir por paciência é uma coisa que a gente pode fazer. Treinar, pedir, não é? Nós temos também problemas físicos causados pela impaciência. Às vezes a gente consegue ter distúrbios alimentares, as pessoas comem compulsivamente, causa até obesidade. As pessoas ficam nervosas, estressadas, isso faz os problemas de hipertensão causadas pelo estresse. E o estresse causa até o envelhecimento prematuro das nossas células, né? A gente tem uma estruturazinha na célula que chama telômero e diz que nas pessoas estressadas ele é duro, é encurtado, é como um elástico que fica seco e que você puxa, o que acontece com o elástico seco? Ele arrebenta, né? Então, o telômero das pessoas impacientes, ele tem essa característica. Isso a gente pode esperar que tenha até outros problemas, né? Porque os próprios estudos que a doutrina espírita nos traz, eles mostram isso. Aqui eu tenho um trecho do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, é o capítulo 157, e acho que o título é Remédio Salutar. O Emmanuel é uma mensagem mais longa, mas ele fala que qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo e sua zona vulnerável. Quer dizer, quando nós nos desequilibramos, as partes mais sensíveis do nosso corpo acabam ficando doentes. Pode ser o fígado, pode ser o estômago, pode ser o próprio sangue. Então é importante, tem aquele velho ditado chinês, né? Mente sã, corpo sã. É isso mesmo, a gente tem que manter o equilíbrio emocional, a gente ajudar também o que o nosso corpo físico se mantenha saudável. Mais um aspecto que eu queria comentar com vocês é que a impaciência produz cicatrizes em nós e nos outros, conforme disse o pai do menino no conto que nós escutamos, né? Que ele fala que a gente não pode retornar a palavra proferida, a seta, né, arremessada, a oportunidade perdida, são coisas que nós não voltamos e que muitas vezes a impaciência nos faz falar o que nós não queríamos, agir como nós não queríamos, ter atitudes como das quais nós nos arrependemos depois.
e que acaba machucando os outros, mas machucando a nós também, porque quando a gente fere alguém, a gente acaba se ferindo também. Então aí a gente recorre ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, bem-aventurados os mansos, os misericordiosos, é esse capítulo, tem 7. O Kardec nos fala que a paciência é um ato de caridade. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Sede, pois, pacientes, sede cristãos, essa palavra resume tudo. Toda vez que a gente pratica a paciência, nós estamos praticando um ato de amor. E com isso a gente fica mais leve, a gente fica mais bem-humorado, a gente fica mais feliz. Para finalizar, mais uma frase do Chico, nosso querido Chico Xavier: não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Queridos, era essa a mensagem dessa semana. Muita paciência para vocês, muito amor, tá bom? E até breve. Boa noite.